A razão é um termo muito inadequado com a qual compreender as formas da vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas são formas simbólicas. Logo, em vez de definir o homem como animal racionale, deveríamos defini-lo como animal simbólico. Sem o simbolismo, a vida do homem seria como a dos prisioneiros da caverna do famoso símile de Platão. A vida do homem ficaria confinada aos limites das suas necessidades biológicas e seus interesses práticos. Não teria acesso ao mundo ideal, que lhe é aberto em diferentes aspectos pela religião, pela arte, pela filosofia e pela ciência. É muito frequente escutar que essa geração precisa de propósito, como se propósito fosse um aspecto geracional, restrito aos milenares, geração Y, que, por não terem vivido grandes crises, precisam achar um significado maior para a existência. Muito recorrente escutar isso, tanto no ambiente organizacional como em qualquer estudo sobre gerações. Fato é que a gente encara essa questão do propósito como um atributo geracional, e não me parece que seja assim. Eu tive um terapeuta há muito tempo, o Sr. Antônio Pontes, que ele dizia que a gente carrega diversas idades dentro da gente. Então a gente pode se relacionar com o tema de propósito como se tivesse maturidade e a gente estivesse se relacionando afetivamente como se tivesse 15 anos, independente da gente ter 50 ou não. É nessa perspectiva que a ideia de que o tema propósito ele não tem a ver com gerações, mas ele está intrínseco à condição da natureza humana. Gosto muito da expressão do Albert Camus, quando escreve as obras dele, mas principalmente o mito de Sísifo, dizendo que a gente experimenta em algum momento, à tarde, num dia despretensioso, pegando ônibus de volta do trabalho, essa experiência de o vento do absurdo. Algo que diz para a gente de que alguma coisa está fora do lugar ou alguma coisa está faltando. Essa condição que pega todos nós com intensidades diferentes, a depender do lugar onde a gente está, e a opção que a gente tem de pensar sobre isso, inclusive, coloca a condição em duas perspectivas. Uma é a fuga rápida desta pergunta sobre por que você está acordando de manhã, tentando responder que acordo de manhã porque a vida é assim, porque a resposta que eu encontrei foi essa, porque são as condições que eu tenho. E quando tem um pouco mais de espaço de reflexão nessa realidade e no extremo de não querer acordar de manhã porque não consegue responder o porquê. Responder essa pergunta que fazem de qual é o seu propósito nem sempre é fácil de responder. E na condição da liderança isso se torna ainda mais difícil, porque a conversa sobre qual é a perspectiva do propósito para si, da organização, do lugar onde eu tenho um espaço institucional para influenciar e qual é o propósito das pessoas que somam todos eles na direção do objetivo comum. Fazer essas coisas acontecer de um jeito legal parece abrir caminho para uma série de tensões e paradoxos. A possibilidade de pensar propósito por uma outra perspectiva é o convite que a gente tem nesse episódio. Sair de um lugar que é da negligência e também não avançar tanto para um lugar que leve à fadiga. Propósito é a razão por que algo existe. Responder a pergunta se faca serve para cortar, água serve para molhar, fogo serve para queimar, eu sirvo para quê? E é nessa perspectiva dessa pergunta que o contexto de liderança assume diversas tensões. Uma das tensões para mim mora nessa perspectiva da tensão do legado. A gente é muito influenciado no mundo de resultados, onde os resultados são quase que mais importantes que os caminhos, onde a gente quer saber qual é a métrica, o caminho final a ser entregue. O legado aparece como a ponta do propósito. Até porque o conceito de propósito sempre tem um desvio. A gente interpreta ele, na maioria das vezes, como objetivo, e não necessariamente ele é. O fato da origem ser finalidade não é sobre que lugar que eu vou chegar, é sobre de que lugar que eu estou partindo. Não é sobre onde se chega, é sobre de onde que a gente vai começar a nossa conversa. Uma vez eu estava com um grupo de líderes, estavam irritados falando sobre propósito,
E aí eles disseram, ô Felipe, a gente está aqui debatendo para onde nosso barco está indo? Eu falei, não, a gente está tentando descobrir por que ele caiu na água. É nessa perspectiva que mora a ideia do propósito. Na história do legado, me parece que cada vez que a gente quer sair para a lógica do resultado, a gente vai para o caminho da chegada e não da jornada. O propósito é um caminho que vai se validando todos os dias. O quanto que a razão pela qual eu existo, ou a razão pela qual a organização existe, a razão pela qual um grupo existe, vai se construindo ao longo do tempo e a gente vai observando se está acontecendo ou não no dia a dia. É nesse lugar e nesse espaço que eu encontro um caminho seguro para não cair nessa tensão ou paradoxo de um legado que precisa ter um resultado o tempo todo. O propósito não é sobre legado, embora muita gente acredite que o legado é o resultado do propósito. A segunda perspectiva, ou tensão, paradoxo que se abre é sobre o imediatismo. Esse desejo permanente que a gente tem de ter resultado no curto prazo, no tempo presente, da métrica que finaliza no final do ano e que precisa entregar um caminho urgente, deixar de investir o tempo nessa reflexão tão profunda sobre o porquê mesmo que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. É na tensão do resultado imediato versus essa tensão da lógica do propósito que implica espaço de reflexão que a gente acaba perdendo na condição de liderança o porquê. E com isso perde o significado e perde os porquês da equipe que no longo prazo se cansa. A gente precisa de porquê, está na condição humana, em qualquer coisa que a gente for fazer. Se na primeira perspectiva eu olho o propósito como esse espaço de legado e fujo da ideia original, e na segunda eu trago ele para tão presente no imediatismo que não sobra tempo para pensar sobre, na terceira surge a necessidade de uma narrativa única. A tensão que mora dentro do propósito é, dado que sei qual é o propósito de um grupo, o meu individual e etc., eu cristalizo aquilo numa única narrativa. A Chimamanda, quando escreve Como Educar Crianças Feministas, tem uma ideia por trás que é o problema das narrativas únicas. No TED dela, ela diz isso também. Quanto mais a gente não abre espaço para novas histórias surgirem, quanto mais a gente restringe o espaço de articulação de significado, menos a gente tira a natureza humana do simbólico, que apareceu na citação inicial do Cassirer. É nesse espaço onde a gente pode construir e reconstruir as narrativas que mora a potência do propósito. Não é porque escrevi uma vez que ele nunca vai mudar. Conforme a gente vai se atualizando, o mundo vai passando, a gente vai descobrindo novas formas de contar porque a gente acorda de manhã. Aliás, se me perguntarem o que é propósito, eu vou responder que propósito é narrativa. Essa história que você conta todo dia de manhã do porquê que você acorda para fazer o que faz. É nesse ambiente onde a tensão do legado, do resultado, a tensão imediatista e a tensão da narrativa única que permeiam o ambiente do desafio entre a negligência e a fadiga do propósito. E esses três caminhos vão abrindo fendas no solo e espaços para que corram outras perspectivas para a gente pensar como sair deste polo e achar um caminho mais bacana e virtuoso de como lidar com o espaço que mora nesse tema tão difícil e tão inerente à condição humana. Eu penso que a melhor forma de encontrar um propósito é caminhando. Nas andanças que a gente tem aí na vida, principalmente para quem mora em grandes centros, se tiver dificuldade de encontrar o seu propósito, basta encontrar um pedaço de mundo que está mais perto de você e ver quais são as coisas que mais te incomodam diante de todos os desafios que tem uma cidade grande. Mas também ambientes remotos ou espaços não tão longes assim das grandes cidades, a gente consegue observar qual é o pedaço de mundo que incomoda a gente. É nessa perspectiva do pedaço de mundo que incomoda que a gente começa a perceber quais são os caminhos que a gente quer endereçar no mundo. Exemplo, tem gente que caminha na rua e vai perceber que o mundo tem um problema de segurança que incomoda muito. Tem gente que, além do programa de segurança, tem o problema da saúde, da educação e a lista de ODSs da ONU. Mas tem uma causa que essa sim te tira a lágrima dos olhos ou te coloca em profundo movimento de alegria. É nesse lugar profundo de cada um de nós que a gente consegue responder ao vento do absurdo que bate num dia à tarde a gente andando de ônibus voltando do trabalho, que eu me referi ao caminho recentemente. É esse processo onde a gente está olhando para nós mesmos que a gente vai descobrindo o primeiro caminho, que é o caminho da própria narrativa.
A maioria dos líderes tem um desafio em traduzir o propósito da organização para os times porque não sabem articular para si mesma. Ninguém dá aquilo que não tem. Quanto mais desafios eu tenho de contar o meu propósito, mais desafios eu vou ter de mobilizar outras pessoas na direção de um propósito que não é meu. A segunda perspectiva de caminhos que abrem diante dessas tensões é dar voz a incômodos. Nem sempre é um exercício confortável para a liderança dar voz a incômodos e conversa sobre propósito. Aliás, esse é um fator de motivação. Daniel Pink já disse isso para a gente. A gente quer saber o porquê, as causas das coisas. Então, um caminho é sustentar um diálogo, sustentar um espaço de tensão, de não resposta, sustentar que nem tudo a gente vai conseguir responder explicando no PowerPoint ou escrevendo num quadro branco. E na terceira perspectiva de caminho, aparece o tempo. Os caminhos que a gente tem que responder tensionam o ambiente e não necessariamente dá o tempo suficiente de cada um que está envolvido com aquele propósito construir seu próprio significado e fazer sentido na própria narrativa. E essa realidade de tempo é uma realidade muito interessante. Se incomoda tanto os gregos que quando eles vão falar de tempo, a partir dessa perspectiva de cronologia, eles desenham um titã tenebroso que tem por hábito comer os filhos. E quando ele faz esse movimento de comer os filhos, um deles, inclusive, que era Zeus, corta a barriga de Cronos e consegue se libertar. Essa figura de um titã predador e que gera medo, talvez fale muito sobre como os gregos concebiam a ideia de tempo. E este tempo atua como inimigo da perspectiva do propósito que está em outra realidade de tempo, em outra personagem, que é a personagem de Kairos, um deus calvo com grandes tranças que se movimentam em muita velocidade, que não pode ser apreendido em todo o tempo. Por isso que Kairos é determinado como o tempo da oportunidade. E são nesses espaços de Kairos que a gente consegue ter tempo de reflexão para pensar o que as coisas significam para a gente. O maior espaço que uma liderança pode dar em relação ao propósito para alguém é tempo. Essa possibilidade do Kairos de cada um no time de construir o propósito a partir de si mesmo. De saber como é que aquela narrativa, que é a narrativa do time, se aplica para si. O fato de eu saber que esta organização vive para promover saúde ou para entregar educação, eu preciso entender como é que essa narrativa reverbera no meu próprio propósito. O que essa premissa de educação ou de saúde ou de qualquer outra perspectiva da organização tem a ver comigo e diante da história que eu estou contando para mim. E é nessa perspectiva de propósito que a gente encontra caminhos para além de cair na negligência ou ir para um lugar de fadiga num tema tão difícil, em caminhos que podem passar por uma narrativa individual, bacana, que serve para si, e de sustentar incômodos de conversas como essa na condição de liderança, e a gente encontrar perspectivas de entregar tempo para que, como líderes, também dá espaço para cada um significar o tema ou o propósito que é comum do grupo ao seu modo. O solo é essa lente real, provocadora e possível para pensar a condição de liderança, também no tema de propósito.